eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Quinta-feira pré-sexta, muito bom dia, chegamos. Bom dia, Roberta. Bom dia, João. Bom dia para você que nos acompanha. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, já estão aí na sua tela aí já, né? Nosso e-mail e nosso WhatsApp, você já conhece o meio mais fácil. É o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é 998398384. E é claro, participa com a gente, manda sua mensagem, fala como é que tá aí a sua cidade, né, sua região. Manda aqui pra gente. Vamos começar aqui olhando o tempo, não é? Exatamente. Hoje tá espetacular. Com aquele céu Aí. azul, essas são imagens hoje bem cedinho. Olha, lindo, hein? Lá do Quitandinha, minha região. Olha que beleza, azul de ponta a ponta. Céu de brigadeiro hoje, viu, gente? Uma beleza. A gente sabe que é difíceis esses dias aí, ó. Azul, azul, assim, sem uma nuvenzinha aí, olha. Que beleza, hein? Quem chega a Petrópolis já tem essa visão aí de quinta-feira. E pelo visto, a gente vai ver, claro, lá na nossa previsão do tempo, é sol aí o final de semana, hein? A notícia vai ser boa. Podemos continuar? Vamos então às notícias de hoje. Quinta-feira, dia 9/11. Ministério Público Federal denuncia os 3 policiais rodoviários federais pela morte da menina Heloísa. Ministério Público Federal cobre o leilão da BR-040. Moradores do Vila Felipe, em Petrópolis, denunciam furtos em casas abandonadas após as tragédias de 2022. Partido dos Trabalhadores quer montar frente ampla para eleições em 2024. Vereadores de Petrópolis denunciam ao Ministério Público problemas na educação da cidade. Parque Municipal Montanhas de Teresópolis e Ibama devolvem espécie de felino ameaçada de extinção para a natureza. E mais, Sesc Quitandinha, em Petrópolis, divulga parte da programação da 6ª Mostra de Cinema. Agora no Correio Serrano na TV. Gente, vamos começar a nossa edição, claro, dando aquela olhada no nosso Correio Petropolitano hoje. Vamos dar uma conferida no que é notícia na nossa primeira página. Pode colocar no ar aí a página? Primeira notícia ali na nossa linha vermelha, avança o processo de concessão do Maracanã, consórcio de Brasília, apoiado por Banco Público na disputa. Gente, esse consórcio do Maracanã ainda vai dar muito o que falar, porque o Vasco também agora quer entrar nessa disputa. Todo mundo quer. A Flamengo e Fluminense não querem largar o osso, afinal de contas vem dando muito certa concessão para eles, né? Mas para os outros nem tanto. E agora, Brasília, junto com o Banco Público, o último banco, né, público aí referente aos estados, a gente tinha aqui no Rio de Janeiro um também há muitos anos atrás, né? Mas lá em Brasília continuou. Quer aí pegar esse consórcio do Maracanã. Se a administração for bem feita, Maracanã deslancha. Porém, a gente sabe que tem vários entraves aí
para a administração no Maracanã ser bem feita, né, gente? Outro destaque da nossa primeira página, MPF pede que agentes da PRF vão a júri popular. O órgão denunciou policiais envolvidos na morte da menina Heloísa, de 3 anos, né? Então, o Ministério Público Federal pediu aí que os agentes da Polícia Rodoviária Federal, vocês lembram daquele caso, né? Da morte da menina Heloísa, de apenas 3 anos. O Ministério Público Federal pede para que eles possam responder na justiça e ir a júri popular. A gente tem matéria, vai falar mais sobre isso também, em vídeo, né? A gente vai trazer mais detalhes em vídeo sobre isso. E ali, famílias do contorno podem ser indenizadas. Também a gente tem vídeo sobre isso, falando, teve reunião essa semana. E olha, 6 anos, gente, muito tempo, tudo parado, nada resolvido, né? Ali na página 8, em especial, União contra o Financiamento do Narcotráfico. Queria só chamar a atenção aqui para essa matéria, porque desde que as operações da GLO, de Garantia da Lei e da Ordem, começaram nos portos e aeroportos, nada foi achado. Por que será, né? Será que é porque o governo avisou que ia ter? Nada foi achado. Eu espero que nada seja achado também, realmente. Mas a gente sabe que quando avisa muito esse tipo de operação, o meio criminoso arranja outras rotas. E aí a gente tem que ficar olhando para essas outras rotas agora, para não entrar nada que eles vão fazer, mas assim, a gente sabe que essas rotas existem, né? Essas rotas alternativas, mas o governo tem que ficar de olho, e não só o governo federal, mas o governo dos outros estados também. Porque quando se fecha uma porta, outra abre, né? Infelizmente é assim. Então, os estados adjacentes aí da União e que ficam próximos ao Rio de Janeiro tem que abrir muito o olho com isso, né? A operação vem dando muito certo aqui desde então. Espero que seja mantido, então, essa coordenadoria que vem sendo montada aí junto com o governo federal e que dê mais certo ainda e que achem realmente o caminho do dinheiro. Outro destaque da nossa primeira página, 6 meses do incêndio na garagem dos ônibus. Está lá na página 3, na coluna Magnavita. Pois é. Aprovada a reforma tributária, volta à Câmara. Ontem, então, lá no apagar das luzes, bem de tardinha, quase noite, reforma tributária teve o ok do Senado, agora volta à Câmara. E é a que a gente tem, gente. Não tem jeito. Foi o que foi falado. A reforma tributária não é a que quer, mas é a que o Senado e a Câmara aprovam, né? É a que dá. E é essa aí. Complicada ainda? Sim, mas vai ser a que vai ser feita aí, a que vai ser aprovada. Melhor do que a que está. Isso ainda assim falam os especialistas, né? Outros destaques, comissão do TRF2 faz visita técnica em Teresópolis. Rio de Janeiro investe mais de 1,8 bilhões de reais em urbanização. Temos também os destaques do esporte, com o Serrano garantindo vaga na semi do B1, que maravilha, aí do Campeonato Carioca. Outras notícias, clínica psiquiátrica Santa Luzia é fechada, isso aconteceu lá em Nova Friburgo. E governo desiste de restringir voos lá no Santos Dumont. Portaria do Ministério dos Portos e Aeroportos foi revogada, está lá na página 6. Pois é, temos a página do segundo caderno também aqui, né? A primeira página aí, já anunciando aí o filme das Marvels, né? Aqui as maravilhas da Marvel, colocando aqui todo o elenco e quem vai estar atuando nesse filme. Um filme que pode abrir aí e definir o futuro dos Novos Vingadores. A gente sabe que é um fenômeno nos cinemas, os filmes da Marvel e Disney. Na nossa página 2, já em opinião, nós temos ali os nossos editoriais. O primeiro, o padrão de beleza irreal. É o primeiro editorial, né? Falando ali um pouquinho sobre esses padrões. E sem energia e sem explicações. E aí, falando sobre todo o problema que se abateu e ocorreu
com as chuvas de sexta-feira lá em São Paulo, que, gente, São Paulo ainda tem gente sem luz. Ontem, né, pelo menos ainda tinha 11 milhões de pessoas à tarde sem luz em São Paulo. Um absurdo, 5 dias e a Enel nada. E aí o editorial remonta um pouco aqui da situação e fala um pouco sobre essas explicações que, vou te falar, o editorial comenta muito bem ali, você lê que você vai entender, viu? Pois é, nós temos na página 3, na coluna Magna Vita, temos ali no Pinga Fogo, o Maracanã disputado, né? O Jorge já falou, eu vou ler um pouquinho aqui. Depois de ter sido palco da final da Libertadores e reafirmar seu papel como templo do futebol, o estádio do Maracanã volta ao centro das atenções nesta quinta-feira, dia 9, quando no auditório da Secretaria de Planejamento, lá no centro do Rio, serão entregues os envelopes dos candidatos ao termo de permissão de uso para o ano de 2024. Com prazo de validade de 12 meses, ele caduca automaticamente se for homologada a licitação que está em curso e declarado o vencedor. E tem outra notinha ali do Pinga Fogo, que fala daqui de Petrópolis, incêndio no transporte. Nesta quinta-feira, dia 9, completam-se 6 meses do incêndio que destruiu 74 ônibus na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, em Petrópolis. O laudo encomendado pela Prefeitura e o laudo dos bombeiros apontaram que havia indícios de esse incêndio ter sido criminoso. A Polícia Civil até hoje não concluiu o caso, embora o laudo técnico da perícia esteja pronto há meses. Pois é, gente. Que coisa, não? E aí a gente dá aquele pulo no nosso jornal, é claro que ainda tem ali a página de política nacional, economia, Rio de Janeiro, né? Ali nossa capital tem muita notícia, Baixada Fluminense, que é novidade também no nosso jornal. Mas a gente vai ali para a nossa página 12, na região serrana, tratar dos nossos temas aqui da Serra, né? Tem muita coisa, tem a indenização das famílias do contorno que será debatida, a gente vai trazer isso aí já já, o caso é complexo, tem muita coisa para se falar, mas a gente traz em vídeo sobre isso, porque a Justiça ali fará ainda uma audiência com as partes no dia 6 de dezembro. Olha, vai ter mais uma desdobramento. Essa semana teve uma reunião, a gente vai trazer o que aconteceu nela, mas a Justiça ainda vai fazer essa audiência para tratar aí, debater, né, essas indenizações, porque o buraco continua lá, né? Continua lá. Vamos ali do lado nas Petropolitanas. Justiça dá mais 10 dias para CPTrans adequar o pátio. A Justiça do Trabalho deu mais 10 dias úteis de prazo para a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, atender as determinações para adequação do pátio de apreensões de veículos no Morém. No mês passado, o Ministério do Trabalho e Emprego interditou o espaço por descumprir normas de proteção, segurança e saúde dos trabalhadores com risco grave e iminente. O Ministério do Trabalho apontou, o Ministério do Trabalho apontou risco de choque elétrico e incêndio nos setores de serralheria, armazenagem de produtos químicos, mecânica e também no escritório do pátio, vestuário e também refeitório. Há ainda o risco de acidentes com máquinas na serralheria. Olha, gente, tudo irregular. A CPTrans deverá efetuar a adequação das exigências do Ministério ou retirar todos os veículos que se encontram no pátio, realocando para outro imóvel. A pena para o não cumprimento é no valor fixo de R$20 mil. É pouco para uma prefeitura, né? E um valor fixo tinha que ir aumentando conforme não se adequassem. Gente, aí tem outros destaques, é claro, mas a gente vai falar bastante sobre o que tem aqui. Tem falando sobre circuito automobilístico aqui em Petrópolis, que ele pode virar aí um patrimônio, né, imaterial, histórico daqui da cidade. O projeto foi do vereador Gil Magno, a Câmara aprovou, agora tem que esperar ser sancionado, né, tem todo aquele trâmite. Embaixo, na página 13, tem comissão do Tribunal Regional Federal em Teresópolis ali, né? A equipe acompanha ali a área cuja posse é questionada na Justiça. Também traz o nosso jornal, notícia de lá. E a gente tem uma outra aqui, que é essa, né, da clínica psiquiátrica, que é doída, né, Dá? Exatamente. Mas tem que ser falado. A clínica psiquiátrica deve ser Lúcia, né? Fechada, Santa Lúcia.
Então, olha só, gente, foi encerrado no dia 31 de outubro o funcionamento da Clínica de Repouso Santa Lúcia, em Nova Friburgo, com a saída de todos os pacientes internados no hospital psiquiátrico. A decisão é do Ministério Público do Rio de Janeiro, que obteve a desinstitucionalização dos pacientes e o fechamento definitivo da clínica. Vamos ver a nossa reportagem agora. A Clínica de Repouso Santa Lúcia, apesar de privada, era conveniada ao Sistema Único de Saúde e recebia pacientes de todos os 16 municípios da região serrana. No entanto, após análises dos mais variados órgãos técnicos, foi verificado que a forma de trabalho desenvolvida na unidade era incompatível com a política de normas internacionais e contrária à Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. De acordo com o Ministério Público, as diligências relataram pacientes estáveis em condições de alta, mas que eram mantidos indevidamente no hospital. De acordo com as apurações, não havia uma interlocução com a rede de atenção psicossocial para discussão de casos, planejamento de alta e acompanhamento pós-alta. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um procedimento administrativo e ajuizou, em 2019, uma ação civil pública, tendo por objetivo, entre outros pedidos, o encerramento das atividades da Clínica Repouso Santa Lúcia, conveniada com o município de Nova Friburgo. O fechamento da clínica já vem sendo levantado desde o ano passado. No momento, a cidade de Nova Friburgo conta com 4 unidades apropriadas, que receberam parte dos pacientes munícipes, contando com a atuação de um supervisor clínico institucional. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo informou que haviam 118 pacientes na Clínica Santa Lúcia, sendo 51 de Nova Friburgo e o restante de outros municípios. Desses do município friburguense, 29 foram acolhidos em residências terapêuticas. Pois é, agora são residências terapêuticas, né? A Prefeitura de Nova Friburgo informou em nota que, na verdade, o fechamento da Clínica de Repouso Santa Lúcia não se deu por conta de decisão judicial, mas sim por cumprimento à lei federal conhecida como Lei Antimanicomial, que determinou o encerramento dos manicômios e hospícios em todo o país. Exatamente. Gente, esses foram os destaques de hoje do nosso Correio Serrano, né, do nosso jornal. Mas é claro, tem muito mais dentro dele, você confere no nosso site ou indo até as bancas, né? Gente, é R$2 para ficar bem informado. Vai até as bancas ou entra aí no nosso site, está na sua tela, correiopetropolitano.com.br. E é claro, tvc16.com, você fica ao vivo com a gente e ainda vê as notícias mais quentes durante o dia, porque tem atualização a todo momento. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Procon do Rio inicia investigação em face de 16 fabricantes de café denunciados pela BIC. Pois é, e você vai ver também, olha, o Ministério Público Federal cobra o leilão da BR-040, a gente vai falar mais sobre isso hoje. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. O Ministério Público Federal denunciou na segunda-feira 3 policiais rodoviários federais pela morte da menina Heloísa dos Santos Silva, de apenas 3 anos, baleada na nuca e no ombro durante uma operação policial no Arco Metropolitano, na Baixada Santista, Rio de Janeiro, em setembro deste ano. Quando foi atingida pelos disparos, ela estava com a família vindo para casa em Petrópolis, na região serrana, depois de um passeio. O Ministério Público Federal pede para que os policiais respondam por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e fraude processual e paguem uma indenização de R$ 1.300.000 aos pais e à irmã de Heloísa. Solicita também que o caso seja julgado por júri popular. Somadas, as penas máximas para os 3 policiais podem chegar a 58 anos de prisão. Os policiais alegaram que tinham a informação de que o veículo era roubado e que o carro da polícia era alvo de disparos. O Ministério Público descarta as 2 possibilidades. A documentação do veículo comprova que não havia nenhuma restrição. E o procurador responsável pelo carro explica que não havia nenhuma arma dentro do veículo da família. Em nota divulgada na época da morte da criança, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais disse que acompanha de perto a investigação e que estava certa que o processo legal seria respeitado, com ampla defesa e direito ao contraditório. A investigação da morte da criança envolveu o depoimento de familiares, de testemunhas, dos acusados e perícias no carro da família e nas armas dos policiais. Segundo a denúncia, ao perceber que o carro que dirigia era seguido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, no dia 7 de setembro, o pai de Heloísa, William de Souza, resolveu parar, ligou a seta e foi para o acostamento.
Os disparos, no entanto, teriam ocorrido antes de as rodas travarem, com o carro ainda em movimento. De acordo com o procurador Eduardo Benones, apesar do longo alcance do fuzil utilizado e do poder da arma de fogo, segundo o depoimento das testemunhas que estavam no local, a distância entre os atiradores que estavam na viatura policial e das vítimas não era maior do que 20 metros na hora do disparo. Eduardo diz ainda que, ao cravejar os tiros na carroceria de tipo comum, a intenção não era outra a não ser matar. O procurador atua no controle externo da polícia no Rio e foi responsável pelas investigações. A denúncia aponta que em nenhum momento da investigação foi apurado ter havido discordância entre os policiais em relação à decisão de seguir o carro atingido e defende que os 3 respondam pelo crime. Heloísa foi levada ao hospital Adão Pereira Nunes no carro da família, dirigido por um policial. O pai da criança o acompanhou como passageiro. Ela morreu 9 dias após a internação. Pois é, muito triste, né? E o Ministério Público Federal voltou a pedir a prisão provisória dos policiais para garantir o andamento da ação penal. No pedido, o procurador afirma que há perigo concreto em manter a liberdade dos acusados. Bom, gente, continuando a falar sobre aqui as ações do Ministério Público, né? Eles pediu uma recomendação para que sejam adotadas aí providências administrativas para a efetiva publicação do edital de leilão de concessão de serviço público precedida de obra pública da BR-040 nos trechos de Juiz de Fora, Petrópolis e Rio de Janeiro. O documento foi encaminhado ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitali, e à Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários do Ministério dos Transportes, Viviane Essev. Vamos conferir. De acordo com a recomendação, a ANTT deve enviar ao Ministério Público Federal, no prazo de 30 dias, o cronograma contendo as etapas necessárias para a realização do certame licitatório, com a identificação precisa dos prazos e dos órgãos, entidades e dos setores responsáveis por todas as etapas do processo. A ANTT vem informando a sociedade civil estimativas de prazo para a publicação do referido edital, mas até o momento não foi estabelecida uma data concreta. Segundo a secretária nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Essev, a publicação do edital de leilão da BR-040, bem como as obras da nova subida da serra, que contemplam, dentre outros pontos, os serviços de ligação Bingue-Quitandinha, é uma demanda de toda a sociedade petropolitana e do estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o órgão ministerial, a previsão é que os usuários tenham significativos benefícios com o procedimento licitatório. Isso porque a concessão vigente é antiga e, quando comparada com concessões leiloadas recentemente, apresenta tarifas elevadas e poucas previsões de investimentos, melhorias e obrigações da concessionária. O Ministério Público Federal destaca ainda que o contrato atual não estimula a eficiência do serviço, melhoria tarifária e nem a segurança viária. O contrato venceu no dia 28 de fevereiro de 2021, mas foi prorrogado por uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em virtude do desequilíbrio econômico-financeiro gerado pela pandemia de Covid-19. Em outro processo judicial, foi deferida uma decisão liminar pelo tribunal que dá o direito e assegura à Concer a extensão do prazo do contrato até o julgamento do caso, pelo não aporte de recursos da ANTT para as obras da nova subida da serra. A referida decisão foi modificada parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça para limitar a extensão do prazo do contrato até a conclusão do processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão final de mérito na ação. Em agosto de 2021, a empresa de planejamento e logística vinculada ao Ministério dos Transportes concluiu estudos de viabilidade técnica, jurídica, ambiental e econômico-financeira para a nova concessão da BR-040, os quais foram enviados para aprovação pela ANTT. No entanto, já se passaram mais de 2 anos de prorrogação judicial do contrato de concessão com a Concer, sem a publicação do edital de licitação referente ao novo leilão. Perfeito. E olha só, gente, procurada, a concessionária Concer não se posicionou sobre o assunto.
E no dia que completou 6 anos da tragédia na comunidade do Contorno, em Petrópolis, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública nesta terça-feira para debater os impactos da concessão da Concer na comunidade. A audiência aconteceu exatamente no dia que marca 6 anos da abertura da cratera, que afetou a comunidade do Contorno. Estiveram presentes a liderança comunitária do bairro, professores de Direito e Geologia das Universidades Federais do Rio de Janeiro, a advogada e o engenheiro da Concer e representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O objetivo era discutir os impactos da concessão da Concer na comunidade e abrir espaço para que os moradores, mais uma vez, cobrassem das autoridades os danos causados. Angélica Domingas, moradora e representante da comunidade do Contorno, ressalta o que os moradores esperavam da concessionária após o ocorrido. Lembro ainda que a Associação de Pais e Professores protocolou no Ministério das Cidades, em Brasília, um projeto solicitando verbas para aplicação de obras de contenção nas áreas condenadas. A verba foi aprovada para ser aplicada na comunidade, mas até hoje aguardamos a sua chegada. Durante a reunião, representantes da Concer enfatizaram que a concessionária se responsabiliza pela obra, mas que a responsabilidade pelos erros e danos não era somente da empresa, mas também de órgãos que não estavam presentes na audiência. Vamos lá, esse processo todo inicial lá da obra, ou os estudos preliminares e tudo mais, foram coisas que foram terceirizadas, como colocada por empresas contratadas, e de fato eu não consigo te precisar esse procedimento. Eu iniciei na Concer desde 2018, venho acompanhando o caso da comunidade, conheço bem as pessoas, inclusive todas as reuniões de Ministério Público, eu estive presente, mas essas questões técnicas oriundas desses estudos, dessas empresas e como isso que se deu, de fato, nem eu nem o Alcimar teríamos conhecimento preciso aqui para esclarecer. A iniciativa faz parte de uma série de ações motivadas a dar suporte às famílias da comunidade do Contorno, que enfrentam problemas com a Concer. No dia 7 de novembro de 2017, com a abertura da cratera de 70 metros de profundidade, além da escola interditada, 55 famílias ficaram desalojadas. E até hoje, os reparos para os danos não foram feitos. O deslizamento ocorreu na altura do quilômetro 81 da BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora. Destruiu uma casa e abriu uma cratera às margens da pista no sentido Rio. Devido ao acidente, a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis interditou 50 casas e retirou 73 crianças da Escola Municipal Leonardo Boff, na comunidade do Contorno, como medida de segurança. O deslizamento ocorreu próximo a uma área onde seria construído o túnel da nova subida da serra. Vamos às respostas, né? Exatamente. Olha só, em nota, a Concer informou que as audiências públicas que antecederam as obras da nova subida da serra cumpriram o rito legal e foram abertas à população. Investigações técnicas independentes, conduzidas por alguns dos maiores especialistas do país, não estabeleceram vínculo entre a subsidência de 12 metros de profundidade do contorno e as obras do túnel da nova subida da serra, escavado a 70 metros. Ou seja, essas investigações técnicas não estabeleceram vínculo entre o buraco que se abriu na comunidade do contorno, né, e o túnel que estava sendo escavado. Pois é. Para o fechamento do buraco, foi adotado uma solução de engenharia utilizando-se pó de pedra e calda de cimento. A recuperação da área no momento seguinte a esse buraco e a conclusão das investigações permitiram ao poder público liberar não apenas a rodovia, como também a comunidade lá no início de 2018. Pois é, gente. Olha. Mesmo com o resultado das investigações técnicas, a empresa mantém em dia todos os compromissos assumidos por liberalidade com a comunidade do contorno desde a data da ocorrência, que foi a abertura dessa cratera, né? Não é nem buraco, uma cratera. Entre eles, o pagamento do aluguel social e o fornecimento de cestas básicas e kits de higiene pessoal às famílias. Ressalta-se também, né, a Concer ressaltou que o caso está judicializado, ou seja, está na justiça e a área permanece sob monitoramento. Assim a gente espera, né?
Gente, agora olha só, o PROCON estadual do Rio de Janeiro instaurou ato de investigação preliminar contra 16 marcas de café. Bebida mais consumida pelo brasileiro, viu? Verdade. Segundo denúncia da Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, comercializam o produto fora das especificações do Ministério da Agricultura. Ou seja, a ABIC fez uma denúncia que essas 16 marcas estão comercializando o produto fora de especificações legais aí. Segundo a portaria, aí, SDA número 570 de 2022 do MAPA, o café não pode apresentar mais do que 1% de impureza e matérias, né, estranhas. E o relato apresentado constata ali, através de laudo pericial, que essas marcas ultrapassam esse limite e que não garante ao consumidor a qualidade do produto ofertado. A gente vai ouvir agora a fala do Cássio Coelho, o presidente do PROCON RJ. Ele vai falar um pouco sobre isso. O PROCON recebeu uma denúncia da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, sobre 16 fornecedores que estariam comercializando café com grau de impureza superior ao permitido por lei. A denúncia foi instruída com cópia da legislação que regula o segmento e laudo técnico que apurou a presença de cascas e paus em quantidades superiores a 1%, o que caracteriza que o produto está impróprio para consumo nos termos da Portaria 570 de 2022 do Sistema de Defesa Agropecuário do Ministério da Agricultura. Tendo em vista a competência da autarquia para monitorar o mercado de consumo e apurar possíveis violações às normas consumeristas, o PROCON instaurou uma investigação preliminar para apurar os termos da denúncia. Foi determinado que as empresas apresentem a documentação que comprove a comercialização dentro dos requisitos previstos em lei. Foi determinado ainda a entrega de amostras dos produtos referente aos lotes mencionados para que sejam submetidos à perícia técnica por laboratório imparcial e credenciado pelo Ministério da Agricultura, o que não exclui a possibilidade de fiscalização de outros lotes. Caso não seja constatada irregularidade nos produtos, o procedimento será arquivado, sendo confirmado os termos da denúncia, constatando as irregularidades nos produtos comercializados. As empresas poderão sofrer sanções como multa, interdição e até proibição de venda dos referidos produtos. Bom, gente, as empresas aí denunciadas, né, terão 15 dias aí para responderem os questionamentos do PROCON. Um absurdo, né? Enfim. E a gente vai agora para um rápido intervalo e logo em seguida você vê que as inscrições para o vestibular CEDERJ terminam no próximo domingo. Pois é, e você vai ver também que vereadores de Petrópolis denunciam ao Ministério Público problemas na educação da cidade. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, gente, 1 ano e 9 meses após os desastres naturais registrados em Petrópolis, os problemas ainda continuam para muitas vítimas. No Vila Felipe, moradores que tiveram as casas interditadas denunciam frequentes invasões e furtos. Muitos deles tiveram, inclusive, a fiação da residência comprometida por criminosos. Quase 2 anos do maior desastre socioambiental registrado em Petrópolis e o cenário, em muitos lugares, ainda é esse. Aqui no Vila Felipe, a sensação é de um filme de terror. As servidões Giovanni Santos e João Bonifácio Pacheco continuam completamente destruídas e apresentam os sinais que a água deixou após as chuvas registradas no dia 15 de fevereiro e no dia 20 de março. Para muitas pessoas, voltar até aqui é como reviver um pesadelo. As lembranças não são das melhores. Mas os problemas hoje são diferentes, já que muitas das residências foram invadidas após os moradores terem que deixá-las. E agora os problemas são com furtos frequentes, como é o caso de Kátia Maria, que morava aqui no Vila Felipe há mais de 30 anos com o marido e com o filho. O marido de Kátia veio a falecer no dia da tragédia. Kátia, há quase 2 anos no aluguel social e ainda tendo que lidar com problemas relacionados à invasão da sua antiga residência. O que está acontecendo? Eu já fiz 2 BOs no início, quando o Corpo de Bombeiro veio para resgatar as pessoas, salvar, a minha casa virou posto do Corpo de Bombeiro. Só o fato dela virar posto do Corpo de Bombeiro ficou aberta, qualquer um entrava e saía, saquearam tudo quanto foi miudeza. Quando eu consegui que o Corpo de Bombeiro passasse para o 2º andar, que eu fechei a parte de baixo, começaram os roubos. Então, já fiz 2 BOs de invasão da minha casa e agora eu tranquei tudo, tentei trancar tudo. Porque também não tem mais nada para roubar, a casa está vazia agora. Mas a gente fica abandonado, se sentindo abandonado. Porque a gente, mesmo tendo feito BO, a gente vê que nada resolveu. Porque se a minha casa foi roubada, eu fiz BO, e o vizinho e o amigo que mora perto está tendo a casa invadida, então nada foi feito a respeito disso. Após as chuvas de 2022, parte da região do Vila Felipe foi interditada devido ao risco iminente. Os serviços de energia elétrica e água não foram restabelecidos até os dias de hoje, para evitar que os locais sejam ocupados novamente sem as devidas manutenções.
O sentimento de preocupação é comum entre os moradores. Muitas vezes, as visitas semanais chegam a 3 dias para conferir se as casas foram invadidas ou se continuam do jeito que estavam anteriormente. Não é isso, Rose? A gente tem que vir 3 vezes na semana, até mais. Tá? Às vezes, domingo, a gente vem para cá, abre a casa e fica aqui 40 minutos, 2 horas, até a parte da manhã toda. Porque o roubo, os arrombamentos está muito grande. As casas que estão só interditadas, elas estão sendo arrombadas, estão quebrando as portas de alumínio, os vidros das janelas, estão roubando. As casas que foram alugadas, gente, nem todas as casas, ela cabe em nossos móveis. Tá? A minha casa, ela tem 4 quartos, 2 banheiros, uma sala de jantar enorme. Tá? Então não cabe, a gente não tem como alugar uma casa desse porte para botar todos os móveis. Então a maioria dos nossos móveis foi nas nossas casas. E eles estão roubando, e isso é certo. A gente trabalhou a vida toda para ter umas coisas direito e agora eles vêm, quebra tudo, invade, rouba tudo que a gente tem. Isso aí já passou dos limites. As chuvas do dia 15 de fevereiro deixaram ao menos 235 mortos e 2 desaparecidos. Os impactos dos mais de 500 milímetros pluviométricos de chuva registrados durante a tragédia trazem consequências até os dias de hoje. O que fica agora é o apelo da população que, depois de tanto sofrer com as chuvas em Petrópolis, pede apenas por justiça. A gente está se sentindo largado dentro de um bairro que o prefeito se diz que é um bairro presente e tudo, sendo que não tem policiamento. A gente vê as casas sendo saqueadas, as pessoas estão praticamente largadas, tristes com a situação. Não basta que a gente está vivendo a tragédia, fora o dia a dia que a gente passa aqui, vê o pessoal todo mundo triste, porque é fio roubado, é casa, janelas sendo roubadas, portas. Então, é lamentável o que a gente está vivendo. Então, eu peço em nome da comunidade do Vila Felipe que tragam mais segurança para o bairro, porque a gente não está tendo segurança dentro do bairro. E o Partido dos um absurdo, né? Pra gente comentar, um absurdo. As pessoas não respeitam nem o sofrimento do outro, né? Pois é. E o Partido dos Trabalhadores deseja montar uma frente ampla com foco na esquerda para as eleições municipais de 2024 em Petrópolis. A informação foi dada pelo presidente municipal da sigla, o Thiago França, em entrevista ao Correio Petropolitano Debate desta semana. A menos de um ano das eleições municipais, governo e oposição deixam à mostra as estratégias para garantir o maior número possível de governos locais e comandos de câmaras municipais. Em Petrópolis, a situação não é diferente. Essa semana, o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores, Thiago França, disse em entrevista exclusiva à TV Correio da Manhã que, para as eleições de 2024, o PT deseja montar uma frente ampla, com foco na esquerda. Hoje, o PT é o partido do vice-prefeito Paulo Mustrange e de nomes como os 2 ex-vereadores Jorginho Banerjee e Silmar Fortes. Nossa prioridade hoje é, a princípio, voltar a eleger vereador. O PT está há algum tempo sem vereador no município. Para a gente é super importante que a gente volte a ter esse representante no Legislativo Petropolitano. Porém, a questão do Executivo, a gente está debatendo com todo mundo com essa possibilidade de construção dessa frente, né, que acabe comportando todos os partidos de esquerda da cidade, se possível, né? E partidos de centro, né? Na última segunda-feira, o partido realizou uma assembleia na Câmara dos Vereadores, onde elegeu a nova frente executiva. O evento contou com a presença do prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo. Nas últimas eleições gerais, os candidatos que tiveram mais votos à presidência em Petrópolis foi Jair Bolsonaro e a governador Cláudio Castro, ambos do Partido Liberal. Em Petrópolis, historicamente, não há uma grande representatividade de apoio a candidatos à esquerda. Mas França acredita que quando o assunto são as eleições municipais, a situação é diferente, já que nos últimos 20 anos o único candidato a prefeito eleito que não era de esquerda foi Bernardo Rossi. Segundo França, o PT também tem conversado com movimentos sociais para montar a nominata e busca uma recuperação do partido na cidade, que pretende conseguir novamente uma cadeira na Câmara. Outra meta é ter 50% das candidaturas femininas.
E após 5 meses de investigações nas escolas da Rede Municipal de Petrópolis, a Comissão Especial para Análise da Educação Inclusiva na Rede de Ensino montou um relatório que virou denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Confira. A Comissão Especial de Educação Inclusiva é composta pela vereadora Gilda Beatriz e o vereador Eduardo do Blog. A comissão entregou no dia 19 de outubro o relatório final dos levantamentos à Câmara Municipal, onde apontou falhas no sistema de inclusão educacional do município, que, segundo os dados da Secretaria Municipal de Educação, atende mais de 1.700 alunos com necessidades especiais, podendo sofrer atualizações após a conclusão de exames médicos que ainda estão em andamento. O documento redigido foi encaminhado em forma de denúncia ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é a prova da falta de inclusão nas escolas de Petrópolis. Para você que tem um filho com deficiência, com necessidades educacionais especiais, a covardia que eles estão fazendo com as nossas crianças nas escolas ao não disponibilizar profissionais e, com isso, não dar as condições necessárias para a verdadeira inclusão é caso de justiça. Entre os principais pontos, a comissão identificou falhas na aplicação dos recursos para a educação inclusiva, a insuficiência da equipe de profissionais especializados e a falta de apoio psicológico aos alunos. Além disso, também foram identificados possíveis problemas na acessibilidade das unidades. Cerca de 1.600 alunos com deficiência, desses 1.600 alunos, 700 autistas. E nós só temos cerca de 210 mediadores. Isso não é inclusão. Foi constatado um número de 11.875 alunos com necessidades educacionais especiais e 2.375 mediadores por instituição, ou seja, uma média de 0,2 mediador por aluno ou 5 alunos por mediador em cada unidade de ensino. As escolas que representam este número são a Escola Municipalizada Carmen Nunes Martins, que possui 12 alunos com deficiência, sendo 10 autistas, para 1 mediador. Escola Paroquial Carlos Demiá, sendo 17 alunos com deficiência comprovada por laudo e 4 mediadores. E a Escola Municipal Newton Santiago, são 20 alunos para 3 mediadores. Secretária Adriana de Paula, não é possível que isso aqui não toque seu coração. A gente está falando de crianças com múltiplas deficiências, porque o que está acontecendo com essas crianças é caso de justiça. Isso aqui vai ser levado à Justiça e ao Ministério Público, para que a senhora e o seu prefeito Rubens Bontempo respondam. Os parlamentares ressaltaram que o município deve respeitar e garantir os direitos das pessoas com deficiência, apontando a lei federal que garante o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializados, preferencialmente na rede de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo. A lei também reforça a criação de incentivos voltados a pesquisas de desenvolvimento de metodologias e condições de acessibilidade para os estudantes com deficiência. 200 mediadores para esse número total de pessoas com deficiência. E eu não estou contando as que não têm laudo, que são muito mais. E a gente falar que está fazendo inclusão, não está. Pois é. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis com relação à denúncia, mas não recebemos retorno. Pois é, normal, né? Ou não. Os candidatos interessados em participar do vestibular CEDERJ 2024, né, o 1, né, aí 2024.1, tem até o próximo domingo para se inscrever. No total, são 100 vagas, 40 para licenciatura em curso de turismo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 30 para licenciatura em pedagogia e 30 para licenciatura em geografia, ofertadas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, todas no Polo CEDERJ Teresópolis. O valor da taxa de inscrição é de R$ 89,90 e o pagamento pode ser efetuado até o dia 13 de novembro. O vestibular contará com o aproveitamento de notas de mais uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio. O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade. A prova será aplicada no dia 17 de dezembro e o resultado final será publicado no dia 15 de janeiro de 2024. A matrícula deve ser efetuada nos dias 16 e 17 de janeiro até às 10 horas da noite. Os aprovados no vestibular CEDERJ serão alunos matriculados em uma das 7 instituições de ensino superior que compõem o consórcio CEDERJ. São elas: o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucou da Fonseca,
Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O candidato que desejar algum esclarecimento sobre o processo de formalização do pedido de isenção ou cota pode enviar para o e-mail vestibular.cederj.programad@id.uff.br. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Agora, olha que situação, Jorge. Um taxista, volta lá para mim, por favor. Um taxista teve o veículo roubado na noite desta terça-feira em Petrópolis. Olhem só. Os policiais militares do 26º Batalhão foram acionados para a ocorrência de um veículo roubado na rodovia Washington Luiz, no bairro Bingen, em Petrópolis, na madrugada desta quarta-feira. O taxista estava parado no ponto com o veículo quando foi abordado pelo assaltante que estava armado com uma faca. De acordo com o comando da unidade, os agentes foram em busca do carro após denúncia e o encontraram nas margens da BR-040. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi registrado e segue sendo investigado. Ana Beatriz Tomás, de volta para o estúdio. E olha só, gente, a gente vai mudar para um assunto mais legal, né? Porque, mais tranquilo. Teve um gato chamado aí gato mourisco ou jaguarundi, espécie ameaçada de extinção, foi aí devolvido à natureza em uma área do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, né? Exatamente. A ação aconteceu no fim do mês de outubro e foi realizada em parceria com o Centro de Triagem de Animais Silvestres, unidade do IBAMA, em Seropédica, no Rio de Janeiro. A liberação só foi possível devido ao parque estar cadastrado como área ambientalmente adequada para a soltura de animais silvestres. Com um histórico de atropelamento, o felino foi acolhido pelo CETAS IBAMA, onde passou por uma cirurgia ortopédica. Após a recuperação, o animal ficou em observação pela equipe do setor de pesquisa e biodiversidade do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e acabou retornando com sucesso ao habitat natural. O chefe do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, o biólogo Vitor Cunha, destacou que um dos principais objetivos da unidade é promover a conservação das espécies da Mata Atlântica, garantindo proteção e refúgio de espécies em seu meio natural. E vamos continuar falando de coisa boa, porque o Sesc Quitandinha está divulgando a programação da primeira quinzena da 6ª Mostra de Cinema em Petrópolis, que começou na segunda-feira e vai até o dia 29 de novembro. Isso aí. Esta mostra é importante termômetro do cinema independente brasileiro e serve também como mola propulsora no setor audiovisual do país, com obras de 24 estados. Neste ano, a mostra traz 10 longas-metragens, 1 média-metragem e 23 curtas, sendo 10 filmes referentes ao panorama infanto-juvenil. Olá, eu estou aqui para convidá-los para a 6ª Mostra Sesc de Cinema, que acontece aqui no Café Concerto, no nosso Centro Cultural Sesc Quitandinha. A mostra conta com curtas, médias e longa-metragens do cinema nacional. Essa mostra é muito importante porque ela contribui com a difusão do nosso cinema. As exibições acontecem sempre às 3 horas da tarde no Café Concerto e a entrada de graça. A programação completa você encontra no nosso site, tvc16.com. Bom, gente, não terminou não. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para hoje, né? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Nova Friburgo, a previsão para quinta-feira é de sol entre nuvens e elevação na temperatura. A intensidade dos ventos no município será fraca e os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o período da manhã e tarde será de muitas nuvens no céu, mas durante a noite esse acumulado de nuvens deve se espalhar. A temperatura no município vai sofrer uma elevação, variando entre mínima de 12 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, a previsão é de sol durante todo o dia. Os ventos na cidade serão fracos e os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 32 graus.
A temperatura em Paraíba do Sul também deve subir. A quinta-feira será de sol com poucas nuvens no céu e ventos fracos. Os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 33 graus. Em Pati do Alferes, pela manhã, a previsão é de sol com muitas nuvens. Durante a tarde, as nuvens devem desaparecer e a temperatura continua subindo. Os termômetros no município devem marcar mínima de 15 e máxima de 33 graus. E em Três Rios, a previsão é de sol entre nuvens, ventos fracos e elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 16 e máxima de 33 graus. Já os ventos serão fracos nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Agora sim, terminou, mas amanhã, 7h30 da manhã, a gente está de volta aqui trazendo muita informação para você ao vivo, viu? Aqui na TVC. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.